Começar então? Começa. Então, vamos lá. Boa noite, o meu nome é Lúcia, eu sou nutricionista, me formei já há 15 anos e, e a minha área de especialização é materno-infantil, né? Então, atendo desde a gestação até o finalzinho da infância. E a convite da Juliana, a gente começou um projeto, né, de melhoria nutricional na escola. Então, eu pensei em falar um pouquinho, né, desde o comecinho, o que a gente começou a fazer o ano passado, e aí fomos interrompidos, né, pela pandemia. Então, a gente primeiro fez uma adequação do cardápio. Então, eu sempre tenho, assim, como forma de trabalhar, não fazer mudanças muito bruscas, porque eu acho que tudo que é com um impacto muito grande, a tendência de quem já está participando é recuar, né, e ter uma certa rejeição. Então, eu analisei o cardápio anterior, que a Juliana me passou o que já era feito, e aí, dentro da realidade da escola, fui traçando o que a gente poderia mudar, né, em conversa com a Juliana, o que era viável também de mudança para a escola. A intenção sempre é fazer um trabalho em conjunto, né, com a escola, as famílias, né, e não só uma coisa imperativa, né, que eu vou lá, não, tem que ser assim e pronto, né, então sempre o objetivo, né, que através do diálogo e principalmente, acho que isso é bem legal pontuar também, é através da informação, né, então dizer para a Juliana, né, o porquê daquelas mudanças sugeridas e uma vez aceitas, depois repassar para a equipe, né, para os educadores, o porquê que mudou, né, para a própria cozinheira, né, os motivos daquela mudança. Acho que tudo que a gente entende, né, a importância, entende o motivo, fica mais fácil da gente aceitar e colaborar, né, para que o objetivo seja alcançado. Porque nesses anos assim, de profissão, eu já vi muito que quando a gente não explica, né, quando é só uma ordem, né, entre aspas, aquilo até pode ser feito, mas é feito a contragosto, ou é feito enquanto o nutricionista está ali olhando. O meu primeiro trabalho até foi num hospital, então eu comandava ali uma equipe, né, de cozinheiros, de copeira, né, todo o pessoal responsável ali pela cozinha do hospital. E eu via muito isso, assim, né, que tinha que explicar, tinha que mostrar para eles, né, colocar eles junto ali na mudança e mostrar o motivo, mostrar o benefício que o consumidor, no caso ali eram os pacientes, né, no caso da escola, as crianças, os benefícios que as crianças vão ter a partir daquelas mudanças. Então, o meu objetivo com isso era sempre tentar conseguir uma aceitação, né, e uma colaboração de todo mundo a partir das mudanças propostas. Então, o que a gente fez primeiro, né? Primeiro a gente fez uma readequação do cardápio, mas como estratégia no primeiro momento foi incluir e não tanto retirar. Claro, algumas coisas gritavam um pouquinho, assim, então eu pedi que já fossem retiradas, né? Mas em primeiro lugar eu sugeri, né, que a gente incluísse coisas. Então, por exemplo, né, os bolos, os pães que eram de farinha branca, a gente incluiu farinhas integrais. Então, farinha de trigo integral, aveia, né? Esses alimentos foram fazendo parte das receitas para melhorar a questão de fibra do cardápio dos lanches. Também a gente daí reduziu bastante a quantidade de óleo, tiramos o açúcar branco, né? Então, as receitas hoje são feitas com mascavo ou com demerara. Hoje até a maioria está sendo adoçado com fruta, né? E nem tanto assim açúcar, mas a gente usa. E aí, nesse segundo momento, então, né, foi um pouquinho mais o foco em tirar coisas que eu não achava legal, né, para crianças naquela idade, né, nessa fase de pré-escola tão importante. E aí, né, o porquê da gente bater em cima disso, né? O porquê de que essa idade de pré-escola e agora, né, de escola, por que a gente precisa tanto cuidar da alimentação das crianças, né? Porque é a fase que eles ainda estão em formação, né? A gente
como ser humano, a gente não nasce com o nosso organismo pronto. Então, tudo que a gente possão de macronutrientes, né, que os alimentos, eles geralmente, né, eles têm uma parte de proteína, uma parte de carboidrato e uma parte de lipídio. E cada macronutriente desses, ele tem uma função. Então, os carboidratos, né, que a gente tem como fonte principal, o arroz, o milho, as farinhas, esses eles são super importantes na infância, né? Porque eles que dão a energia, eles que dão o gás, eles são o principal combustível do cérebro, que é algo que na infância tá a mil, né? Então, hoje a gente ouve tanto nessas dietas low carb, reduzir carboidrato, que o carboidrato acabou recebendo uma fama assim de vilão, mas a gente precisa cuidar muito a fonte desse carboidrato, né? Uma coisa é eu comer 100% dos meus lanches e da minha dieta, né, à base de carboidratos simples, que é o arroz branco, a farinha branca, né? Agora, a partir do momento que eu incluo fibras, que eu coloco outras farinhas junto, já vira um outro tipo de carboidrato, né? Então, aquele ali eu consigo me beneficiar melhor. Outra coisa que é importante também é a gente respeitar a cultura do país que a gente vive, né? Então, a gente também hoje tem muito acesso a coisas que não são nossas, não são regionais, né? Embora alimentos maravilhosos, como, por exemplo, chia, né, e quinoa, vários outros cereais, eles não são nossos, não são regionais, então a gente já precisa usar com um pouquinho mais de cuidado, né? Porque a gente também tem outros alimentos aqui nossos, brasileiros, que a gente pode usar e se beneficiar da mesma forma, né? Então, o outro nutriente importante, né, o outro macronutriente é a proteína. Essa proteína ela pode vir das carnes, ela pode vir do feijão, as leguminosas em geral, né, ervilha, grão de bico, lentilha. Então, essas são fontes boas de proteína, que é o que na criança vai fazer o quê? Vai formar tecido, né? Vai ajudar o músculo a ser formado, né? Ela também vai implicar no cálcio dos ossos. Então, as proteínas em geral, elas vão dar essa força muscular, né? E essa disposição na criança, em todos nós, né? E os lipídios também eles são importantes, né? Desde que a gente use pouco. Então, a gente pode usar óleo, um azeite, né? Mas desde que numa quantidade correta e que ao longo do dia ali tudo isso esteja em equilíbrio, que não fique somente carboidrato ou somente proteína, né? Ou somente lipídio. E os micronutrientes também, que eles são bem importantes, que a gente obtém eles através do que, né? Das frutas, dos legumes, esses dois, né? Frutas e legumes é o que mais nos proporciona vitamina e mineral, que são esses nutrientes pequenininhos que a gente precisa em grande quantidade. E esse, eu até faço assim uma ressalva, né? Que esses são os que geralmente as crianças menos consomem. Então, se fosse fazer um exame de sangue assim nas crianças, a maioria iria ter o quê? Ou anemia, ou deficiência de vitamina B, né? De deficiência de algum mineral, cálcio, de repente, ferro, porque é o que as crianças, às vezes, dependendo do hábito alimentar que elas trouxeram de casa, elas têm mais resistência a aceitar, né, a comer. Então, esses até eu sempre faço uma visitinha semanal à escola e eu converso com a dona Lourdes, que é a cozinheira, e eu sempre pergunto, né, do cardápio que passou. E aí, né, esse alimento aqui, como é que foi a aceitação? Ah, foi legal. E esse? Ah, esse não, e tal. E aí, quando eu entro ali nas saladas, né, que é nas verduras, nos cozidos e nos crus, geralmente ela diz, ó, esse cru aqui de salada não vai, né? As crianças não comem. Ou porque é verde, não importa o que seja, né? Ou é alface, é agrião, é rúcula, mas é verde. Então tem uma recusa muito grande. E aí esses são super importantes, todos são importantes, né? Mas esses é aqueles que a gente precisa comer bastante, porque a quantidade não é tão grande assim, é aqueles que são mais recusados. Mas mesmo assim eles voltam para o cardápio, eles estão lá sempre, né? A gente vai variando, lógico,
mas eles sempre se mantêm no cardápio, mesmo que a criança recuse, o educador é orientado a colocar um pouquinho, para não ter desperdício, né? Mas é orientado a colocar ali sempre um pouquinho e falar, né? Olha, hoje tem tal coisa, hoje tem tal alimento, vamos provar? Porque às vezes na infância, né, a repetição e a questão social, né, da criança enxergar o amiguinho, de repente ali naquela turminha, um come, mas aquele um, além dele estar beneficiando a ele mesmo, ele também está beneficiando os outros, porque a criança também aprende por repetição, né? Então, esses alimentos, mesmo que eles não sejam assim tão aceitos, eles seguem sendo parte ali do cardápio da forma mais variada, né, que se pode, dentro das nossas limitações, mas eles sempre vão estar ali presentes e, e eu acho bem legal a gente ter essa oportunidade, né, de conversa, porque até tinha deixado essa parte mais para o final da fala, mas vou aproveitar e incluir, que é bem importante que a família também, já que vocês recebem, né, o cardápio, que a família também possa olhar para essas saladinhas, né, para esses crus e também procurar colocar no prato, né, não só da criança, mas no seu próprio prato, porque para que a criança veja que na casa também tem aquilo que tem na escola, né? Então a família e a escola elas devem mais ou menos conversar nessa questão de alimentos para que na escola não tenha essa recusa tão grande. Outra questão que é levada em conta também, né, quando a gente pensa assim em fazer um cardápio, né, em montar, são as cores. Então, dentro também do possível, a gente vai deixando o cardápio do dia o mais coloridinho possível. Não só pela questão dos nutrientes, né, que geralmente os alimentos mais amarelados, alaranjados, eles são maiores fontes de vitamina A, né? Já as carnes, o feijão, os mais marronzinhos são fontes de ferro. Então, não só por isso, mas também pelo efeito que ter uma couve verdinha, uma cenoura amarelinha, né, o arroz mais clarinho, a respeito dessa questão, né, das cores, das diversas cores no prato da criança, acaba deixando visualmente mais atrativo, né, então ali a disposição dos alimentos também é pensado um pouquinho nessa questão das cores. E aí já dentro desse segundo momento, né, o ano passado a gente, infelizmente, a gente trabalhou 2 meses só nessa parceria minha e da escola, por conta da pandemia, né, então a gente teve esses 2 pequenininhos meses ali para conseguir fazer as primeiras mudanças. E a segunda, né, o segundo momento, a gente está dando continuidade agora, nesse mês, que são voltar com os treinamentos, né, com a dona Lourdes, e a gente também já teve reunião com os educadores, e a questão de seguir nessa melhoria, né, do cardápio, ajustando alguma coisa ali, retirando ainda alguma outra coisa, mas que sempre dentro, né, dessa linha de pensamento, né, de proteínas, macronutrientes, carboidratos, né, micronutrientes, para que a gente consiga fazer um cardápio mais equilibrado possível e atendendo às fases. Em relação às fases, né, da infância, até estava conversando com a Juliana hoje, né, a gente tem 30 crianças na escola que são regulares, né, que estão ali no dia a dia, não só no contraturno. E a gente também tem que pensar que o cardápio ele é coletivo, né? Então a gente não consegue assim atender a cada idade, né? Um cardápio para 2 anos, um cardápio para 5, um cardápio para 6. Então o cardápio ele precisa mais ou menos abranger todas as crianças. Então, o que que se faz, né? Ali no cardápio, vocês devem perceber que no final, né, diz para menores de 2 anos, os lanches que possuem açúcar não serão servidos, né? Então, vai uma fruta. Então, tem essas pequenas adequações, né? O cardápio que tenta ser o mais que atenda, né, a maior quantidade de criança possível, mas vai ter esses pequenos ajustes para que a gente não prejudique, né, a criança que está ainda numa outra
uma outra idade. E também acho uma coisa que também é bem importante de falar, são as necessidades mais específicas, né? Para mim ainda não chegou criança que tenha alguma alergia, ou alguma intolerância, mas a gente também deixa aberto, né, para que se tiver, que a família avise com antecedência, né, que daí a gente vai tentar adaptar também mais ou menos, né, dentro dali para não fugir muito do cardápio, mas essas pessoas também vão ser acolhidas, né, vão ter as suas necessidades atendidas. E aí, voltando, né, à questão das fases, a Juliana me passou que uma das preocupações, às vezes, da família é porque, claro, né, o cardápio muda o sabor, mesmo que fosse assim, o mesmo cardápio que tem na escola, tivesse na casa, vai ser outro tempero, vai ser outra forma de preparar, né? Cada um tem um jeito de preparar. A gente pode pegar a mesma receita e uma pessoa vai seguir a risca, vai ter um sabor, a outra pessoa vai fazer e vai ter outro, não adianta, né? Mas ainda tem a cultura da família, tem o hábito, né? Tem as escolhas, um come mais de uma forma, outra família come de outra. E aí pode acontecer da criança ali num primeiro momento não comer, né? Recusar. Ou às vezes ela até comeria normalmente, mas aquela fase ali de adaptação, né? De novas crianças, novo professor, né? Tudo novo, o ambiente é novo, né? Ela tá num lugar onde não tem a mãe, não tem o pai, né? Então ela tá emocionalmente ali, não tá num equilíbrio, né? E a gente é, é integrado, né? Então se eu tô ali meio angustiada, não sei direito o que não tá me fazendo bem, vai refletir na comida, né? Ou vai refletir no sono. Algumas crianças têm essas duas questões, assim, como o espelho, né? Reflete ali o que tá angustiando, né? Ou ela não vai comer ou ela não vai dormir. Quando não é as duas coisas juntas, né? Então, a gente sempre tenta passar para a família isso, né? Olha, dá um tempo, né? Porque a criança recém chegou na escola, pode ser que daqui a pouquinho já se sinta mais segura, né? Pode ser que ela já comece a comer. Então, a gente dá ali um tempo médio, geralmente 1 mês, 2 meses, para a criança conseguir se sentir à vontade, né? E comer. Isso numa situação normal. Aí as situações não tão normais, né? Que não vão seguir esse caminho ali de ajustar e passar a normalidade, né? A comer. Então, as outras situações, às vezes, é porque realmente há muita diferença do que a criança come em casa do que ela come na escola, né? Às vezes é uma criança que tem muito acesso a alimentos industrializados, né? Alimentos de pacote, como a gente chama. E o que tem, né, nesses alimentos de pacote? Se vocês pegarem um rótulo de ler, sei lá, um biscoito, né? Não precisa nem ser recheado, um biscoito. Ali não vai ter só farinha integral, farinha de trigo branca, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, óleo e água. Né? Se eu fosse fazer um biscoito na minha casa, teria isso, basicamente. Ali vai ter isso tudo, mais corante, caramelo, saborizante, conservante, realçador de sabor, glutamato, vai ter 1001 aditivos, né? E esse nome, aditivos, eles, como já sugere, né, eles adicionam, então eles adicionam mais sal através, né, do sódio, eles adicionam mais sabor, eles realçam o sabor. Então, isso vai fazendo com que as nossas papilas, né, que tem na língua, como se fossem, assim, os sensores de sabor, eles fiquem super exacerbados. Então, eu me acostumo com aquele sabor. E aí, se eu comer um biscoitinho desses, que é só farinha, água e sal, eu não vou sentir gosto nenhum, eu vou achar horrível. Se eu tô acostumada a comer uma bolachinha de morango, e eu como o morango mesmo, a fruta, eu vou achar a fruta horrível. Ai, mas eu gosto tanto daquele biscoito de morango, né? Por que eu não consigo comer morango? Porque não é a mesma coisa, né? É um sabor, assim, super artificial, um sabor muito criado na indústria, né? Então, isso prejudica muito
que a criança aceite sabores naturais. Uma criança que come um bolo sempre com cobertura de chocolate, com calda, né, de chocolate, ou com leite condensado, um bolo cheio de açúcar, vai para a escola e come um bolo adoçado com fruta, com banana, ela vai achar meio sem gosto, né? Agora, se ela diminuir essa quantidade de açúcar gradualmente, né, e começar a comer mais, a se habituar com esse outro novo sabor, em pouco tempo ela vai estar super habituada com esse novo sabor natural. E aí vai ser o contrário, né? Quando ela comer um bolo desses, nossa, não vai nem conseguir, vai achar super doce, vai, não quero, né? Algumas crianças até fazem ânsia quando são acostumadas com uma alimentação mais natural e provam uma coisa muito artificial, porque já tá regulado ali, tá ok, né? Tá bom. Então, esse efeito, né, de ter um hábito muito pro doce, né, e de repente para uma escola e ter um sabor mais natural, ele pode inicialmente chocar e a criança recusar. Então, mais uma vez, é importante essa parceria, né, da escola com a família, para que em casa, com a família, a criança também tenha um sabor mais natural. E aí o porquê disso, né? Mas, por que que não botam uma calda de leite condensado no bolo, né? Por que que não tem um caldinho pronto, né, para temperar o feijão, por exemplo, né? Por que que não tem um tempero pronto para dar mais gosto? Porque, infelizmente, né, não é o que vai fazer bem para a gente, né? Nem como adulto, pior ainda para criança. Na infância, a gente tem uma capacidade de absorção muito grande, né? Então, um tabletezinho de um tempero pronto, que é cheio de porcaria ali, para um adulto vai fazer mal. Agora, para a criança, vai fazer muito mais mal, porque ela vai absorver tudo daquele caldo, né? A liberação dela, assim, ainda não está muito legal, né? Então, tudo que ela comer, ela vai absorver. Então, imagina que responsabilidade, né? Quanto mais a gente puder fazer com que a criança coma um alimento mais natural, né? Mais próximo da natureza, melhor. E na escola a gente está num ambiente de educação. Então, eu acredito muito que, que a gente não pode na escola servir um leite condensado que a gente sabe que não faz bem, né? Um pirulito. Tem escolas que dão umas boas-vindas e dão um pirulito para a criança, né? Elas saem lá com o pirulito na mão e o que, que fica ali no inconsciente, né? Poxa, pirulito é bom. Meu professor me deu um pirulito, né? Eu comi um pirulito na escola. A escola é o lugar que a gente aprende, né? E criança sente muito isso da escola, né? Se estava na escola, é o certo. O meu filho, ele tem 5 anos. E eu me recordo que o ano passado, bem no comecinho, antes da pandemia, eu não lembro o que ele ouviu na escola, só que eu acho que ele se confundiu. E aí eu falei uma coisa e ele teimou, ele não é assim, era uma palavra. E eu, não, filho, é assim. Não, a minha professora falou que não é assim. Então, para verem, né, o quanto, o peso que tem a fala do professor. Claro que a criança, quanto menorzinha, mais vai valer a mãe, o pai, né, a família. Mas o professor, a escola, seria o segundo peso ali, né, na influência para a criança. Então, o ideal, a gente nunca vai achar, né, vai estar ali numa alimentação perfeita na nossa casa, né, na escola também não, mas dentro das nossas possibilidades, né, dentro do que a gente pode, que seja feito o nosso melhor, né, que a gente tente, aos pouquinhos, chegar no melhor possível, dentro do que se sabe. E aí, voltando, né, nessa questão da fome, né, que às vezes algumas crianças não comem, tem o segundo, o terceiro motivo, né, que é o não sentir fome. Não dá tempo da criança sentir fome. Então, muitas vezes, a gente, naquela angústia, né, de querer que a criança coma, a gente atropela a refeição. Ou então, a gente se apropria desses alimentos que não são muito bons, mas que a gente sabe que a criança vai comer, e aí a gente, como família, pensa assim, mas eu sei que não é muito legal isso aqui, né? Um todinho, por exemplo. Todinho é cheio de açúcar, né? O leite dali né? Não é dos melhores, mas eu sei que ela toma.
E lá, o almoço, né, de repente ela não vai comer, porque hoje tem couve, né, e couve eu sei que ela não come. Então, vai me angustiar, com toda razão, né, vai me angustiar saber que meu filho não vai comer aquela comida ali. Então, com a melhor das intenções do mundo, eu vou dar aquele todinho. Mas, quanto mais a criança receber aquele todinho, mais ela vai entender que ela não precisa comer no almoço, porque ela vai ter o todinho, né? Ou o contrário, né? Não preciso comer agora, porque daqui a pouco eu chego em casa, daí eu como um pacote inteiro de bolacha, né? Ou tomo um leite com chocolate, pronto. Então, a gente não está dando tempo da criança sentir fome nos momentos adequados, né? Nas refeições adequadas. Ah, tem problema, né? Uma vez que outra ela comeu uma bolachinha, né? Vai de cada família, né? Mas que a gente respeite o horário. Então, que seja num lanche, num passeio, que vá fazer algo diferente, né? Mas não substituir as refeições por produtos que, no máximo, deveriam ser colocados num lanche. Então, essa questão da fome, né, é bem importante. Quando a gente fez a reunião com os professores, eu falei um pouco disso, assim, né, que a criança precisa ter um momento de realmente sentir fome, e a gente precisa respeitar isso, e também a gente precisa respeitar quando a criança come um pouquinho, mas de repente não come tudo aquilo que eu achei que ela deveria comer, a gente tem que respeitar o sinal de saciedade da criança. E ali tem crianças muito pequenas, então, quanto menorzinha a criança, mais consciente assim, do seu sinal de saciedade ela é. A gente, adulto, né, a gente já tem todo um histórico, toda uma bagagem, né, de criação, de educação alimentar, que muitas vezes não foi das melhores, né? Mas para a gente, às vezes, é muito fácil a gente comer além da nossa vontade. Se eu me sentar para ver um filme, né, com, sei lá, com um pacote de pipoca, de repente, num piscar de olhos, eu comi todo o pacote de pipoca e eu nem tava com tanta fome assim. Com criança isso não acontece, desde que seja uma comida, né, mais natural. E aí a criança comeu ali um pouquinho do pratinho, né? E o professor ainda acha que deveria comer mais. Então a gente conversou muito com isso que não, que a gente pergunte, né? Quer comer mais um pouquinho? Se a criança demonstrar que não, né, que tá satisfeito, não insiste. Porque se a gente fica só mais um pouquinho, só mais uma colherinha, né? Olha só, vamos raspar o prato. A gente está ensinando a criança que aquilo que ela sente, né? Aquela sensação ali na barriguinha dela, aquilo ali não deve ser respeitado, né? Então a criança vai entendendo que, eu não sei se eu tô com fome, se eu já tô satisfeito, quem sabe é a outra pessoa. Ou é a minha mãe, ou é meu pai, ou é o educador, né? Mas eu não. Então, aos pouquinhos, isso vai fazendo um grande prejuízo para a criança, né? Porque a gente vai entendendo que a gente não sabe do nosso corpo, né? Ou a gente coloca a mensagem de que tem que comer até acabar, que é só mais uma colherinha, né? Vamos raspar o prato, vamos comer tudo, vamos fazer uma festa porque a criança comeu tudo, né? O que a gente está entendendo? Que tem que comer até o final, não que a gente tem que comer até ficar satisfeito. E isso é muito relativo, porque para mim, adulto, de repente eu sirvo um prato ali e eu acho que aquilo ali é pouco. E aí, para um outro adulto, ele vai ver que aquilo ali tá bom, tá até demais. Né? Então, é muito relativo a quantidade, né? Come muito, come pouco, depende para quem. Eu atendo em consultório, né? Agora eu estou atendendo online, mas atendo individualidades, né? Cada criança. E às vezes a família me diz, né? Olha, o meu filho não está comendo nada, estou apavorado, ele não come. Aí eu peço para mandar uma foto, né? Monta o pratinho, tira uma foto e depois, quando ele terminar de comer, tu tira uma foto do que sobrou. E aí, às vezes, eu vejo que a criança come super bem para a idade. Mas para gente adulto, aquilo ali realmente é uma misériazinha, né? Mas para o tamanhozinho do estômago da criança daquela idade, é uma quantidade muito boa. Então, a gente precisa fazer com que a criança, aos pouquinhos, entenda que o que ela sente é verdadeiro. Né, que se ela se sentiu satisfeita, que a barriguinha tá cheia, a gente pode até usar essa linguagem, né? Como que tá a barriguinha? Tá cheia? Tá vazia? Porque é uma forma super fácil delas irem entendendo isso, né? Estou
satisfeito, estou com fome. Né? Da gente ir nomeando para elas essas sensações, para que cada vez mais eles consigam expressar realmente, né? Se eles estão com fome, se eles estão satisfeitos, e não que seja uma imposição nossa de ter que comer ou não ter que comer. E também, né, o ato de comer, ele não envolve só a fome, né? A fome é um dos aspectos, né? Tem 3 principais aspectos, né? Que é o biológico, que é esse, né? O sinal de fome. O psíquico, né? Que é como que eu tô, como que tá a criança, como que tá o ambiente. Tá um ambiente tenso, né? Tá todo mundo ali de olho para ver se ela não vai comer, né? Ou o contrário, ela já ganhou a fama de comilão, então tá todo mundo ali querendo ver se ela vai parar de comer ou se ela vai seguir comendo, comendo, comendo. Né? Então, como que está o ambiente, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é um ambiente leve, que ela pode, né, relaxar e comer tranquila, ou é um ambiente tenso, né, que não tá legal, então eu não vou conseguir comer. E o aspecto social, que é o terceiro aspecto, que eu acho que é o que mais impacta, assim, na escola. Porque tem ali os coleguinhas, tem o coleguinha da frente, que de repente come bastante, tem o coleguinha que de repente não come nada, ou tem aquele coleguinha que aprendeu a falar eca. E aí, para tudo, ele vai falar eca, que nojo, né? Ai, o feijão é que nojo, o arroz é que nojo, o verde é que nojo. Até isso, quando a dona Lourdes me falou, né, que sendo verde a maioria não come, eu achei bem curioso, porque não é assim uma unanimidade, né, se tratando de criança, a recusa pelas cores verdes. Mas aí esse aspecto social deve ter interferido bastante. Talvez 1, 2 tenha realmente uma questão com a cor verde. E aí expressa, né? Ah, não gosta, é verde. E aí alguém, né, escuta, repete, às vezes até a gente adulto, né, diz, ah, não gosta de verde, eles não comem verde. E aí aquilo a gente toma como uma verdade pra gente, que tá ali na escola, as crianças não comem coisas verdes. E a criança também, né? Escutou um amiguinho, escutou outro. Ah, então eu também não como verde, porque eles também são contaminados, entre aspas, né? Tanto de forma positiva como de forma negativa. Então a gente precisa, claro, as crianças não tem como a gente controlar isso, né? Mas a gente, adulto, também precisa cuidar um pouco esse rótulo. Às vezes a criança recusou uma vez ou duas, né? Não gostou, sei lá, do espinafre. Um outro dia ela não gostou da cebolinha. Os dois são verdes. Então, eu, como adulto, já generalizo, né? Fulano não come verde, né? Não come verdinhos. Às vezes até dias na escola, né? Olha, sendo verde ele não come. E aí aquilo vai ganhando uma força, e aí além da gente ter designado, né, que o nosso filho, fulaninho de tal, não come verde, a gente também está fazendo com que ali na escola, né, todo mundo tenha essa questão com a cor verde. E muitas vezes é só a parte social que está bem forte. Né? Então, a gente não é só um corpo que funciona biologicamente ali, né? A gente tem N questões. Tem a fome, tem a questão psicológica e também tem a questão social. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu falei alguma coisa aqui que eu esqueci. Juliana, tu acha que eu falo da questão da família, já que mandou a sua dúvida? Oi, Lúcia. Sim, a mãe está aqui, ó. Tá na reunião, acho que vai ser bacana Então... uma dúvida de outros, né? E aí, Sim. outra coisa que eu gostaria que você falasse, Lúcia, eu anotei umas coisinhas aqui. Você falou sobre a questão da criança que não come, né? Que geralmente as mães ficam preocupadas e tudo mais. E aí nós aqui como educadores, a gente vê às vezes também o outro lado. A criança que come demais, né? Que parece que a gente dá e vai mais um, e vai mais um, e vai mais um. E às vezes a gente fica até assustado, será que a gente não vai fazer mal para essa criança, né? Porque é mais um, mais um, mais um. Então, acho que é bacana também de compartilhar essa orientação que você faz pra gente, né? Dos dois extremos, né? E aí essas dúvidas também, algumas você já respondeu, enfim, né? Mas pode falar sim.
E se mais alguém quiser, né, colocar, depois quiser escrever no chat, né? Se eu abro o chat, eu paro de gravar, né? Eu não sei mexer direito nesse troço. Mas pode perguntar, Deixa Lívia. eu só fazer uma perguntinha sobre isso, Claro. inclusive de comer bastante. Tudo bem? Boa noite. Cheguei Tudo bom? atrasada, Boa mas, noite. né? Imagina. Tudo bem? Tudo bem. Eu fiz uma das perguntas lá nos e-mails, várias questões, não sei, até fiz ali no chat se já tinha sido respondido, mas acho que tu vai se falar agora. Eu não tô olhando o chat. Deixa eu ver. Eu só perguntei ali para todo mundo se já tinha sido falado sobre o meu e-mail maluco lá, cheio de dúvidas, cheio de questões. A paranoica da família. Sim, um sufoco para fazer comer um verdinho. Tá. Abri o chat aqui. Enfim, a minha dúvida, uma antes, já que vocês estão falando sobre isso, como a Antonella tem 2 anos e 3 meses, e o meu pediatra, pelo menos, falou que nessa idade ainda não tem compulsão alimentar, não existe gula, eles comem, tipo, por exemplo, a minha filha tem dias que come 3 bananas e depois vai lá e janta um prato de feijão e etc, e daí no outro dia não come nada, entre aspas, né, que estava falando do pouquinho do pratinho de comida, e tudo bem. E que, de fato, se ela está comendo ainda nessa idade, é porque ela tem vontade de comer. Tanto é que aqui a gente não força a terminar o prato, mas às vezes eu também, como a Ju falou, eu me assusto que, meu Deus, ela come mais que eu. E eu percebo que é vontade de comer mesmo, assim, não sei se eu tô certa e se tem a ver com a idade, porque eu acho que só um pouco mais para frente eles começam a pelo que eu li, pelo que meu pediatra fala, inclusive, que é só um pouco mais para frente que a criança começa a desenvolver gula e comer por ansiedade, etc e tal. E daí, se puder falar sobre isso, e também as minhas dúvidas do e-mail lá dos pães, sucos e etc, que eu coloquei lá. Tá bom? Bom, então só deixa eu lembrar aqui o que a Juliana. Tá, era disso também, né? De quem come demais. Tá, tem razão, né? Não tem assim estudo, pelo menos não tem nada que embase compulsão em bebês, porque com essa idade ainda é um bebê, né? E eles realmente comem porque eles estão com vontade. O que eu percebo na prática, né? Vai muito da família. Uma família que manteve, né, ali mais ou menos dentro das recomendações, né, principalmente em relação ao açúcar, às vezes o nutricionista tem fama, assim, da chata do açúcar, porque só fala em açúcar. Mas o porquê que a gente fala tanto em açúcar, né? Porque o açúcar, ele faz essa alteração, acho que é um dos únicos alimentos, assim, eu não tenho nada contra o açúcar, porque ele é natural, a gente vai lá, arranca a cana, né, ele não é inventado na indústria alimentar, então eu não tenho nada contra o açúcar, o problema é o que a gente faz com açúcar, a gente coloca açúcar em tudo, né, é no café da manhã, é no pão, no biscoito, em tudo vai açúcar, né, muitas vezes até no almoço, para dourar uma carne, tu vai lá e coloca açúcar. Então, esse é o problema do açúcar, é o exagero. E esse exagero, ele altera as papilas, né? E na criança, esse exagero é, assim, uma colherinha de chá, né? Então, se é uma criança que não, nessa idade, né, 2 aninhos por aí, que ainda não tem acesso a coisas adoçadas, ela não vai comer por compulsão. Agora, se é uma criança que já tem um contato muito grande com açúcar, ou muito frequente, porque grande a gente vai pensar, não, né, mas ele come só uma coisinha de nada, mas aí para ele, aí volta aquilo que eu falei da absorção. Como eles absorvem tudo, aquela única colherinha de açúcar já é assim, equivalente a um copo de açúcar para um adulto. Então, uma criança que está com alimentação mais natural, ela realmente vai comer porque ela está com fome, porque ela está com necessidade. Agora, se é uma criança, mesmo nessa idade tão novinha, né, mas que ela já é muito apresentada ao açúcar, pode ser que ela coma porque ela ela perdeu um pouco dessa sensação de saciedade. Pelo que tu falou ali, né, até pelas questões que tu levantou no e-mail, não deve ser o caso da tua filha, ela deve comer porque ela realmente tem fome. Ainda mais fruta. Por mais que a banana, por exemplo, seja doce, não existe ninguém viciado em banana. Eu como banana, como quilos de banana e não consigo parar. Não tem. Já é diferente de um chocolate.
E tem gente que come chocolate, come, não consegue parar, né? Então, dificilmente não, impossível uma fruta causar dependência, uma fruta causar esse desespero. Então, se a criança comeu 2 bananas, é porque realmente ela tá com fome. O meu filho, né, sempre gosto de dar um exemplo do meu filho. Ele, na introdução alimentar, eu lembro que fazia 1 mês de introdução alimentar, eu cortava uma mão, às vezes uma mão grande, eu cortava em 3 e dava 1/3, né? Teve uma vez que ele comeu um terço, daí ele ficou desesperado, assim, com 6 meses, né? Não consegue, só consegue se expressar ali com o corpinho, e ele ficou ali se debatendo, daí eu dei mais o outro terço, e ele comeu mais da metade de uma mão. E eu mesma sendo nutricionista, eu fiquei assim horrorizada, eu fiquei meio de olho nele nos momentos seguintes, porque eu pensei, meu Deus, ele vai passar mal, um bebê comeu meio uma mão, nem eu como meio uma mão. E não, numa boa. Daí abacate, às vezes ele comia meio abacate, até hoje, e ele é super magrinho e come. Mas como é uma alimentação dentro dessa linha, né, natural, sem grandes exposições a açúcar, hoje com 5 anos já teve contato, mas ainda assim não é diário, então é tranquilo, come porque realmente está com fome. Agora, se a gente não cuidar, aí pode estar indo, ainda não vai ser classificado, né, como compulsão, mas a gente vai estar encaminhando a criança por caminho da compulsão. Então, se tem uma alimentação mais ou menos regrada, né, de acordo com a idade, não é fome mesmo. E tem muito da compensação. Às vezes a criança não come naquele dia, no dia seguinte ela compensa e come o dobro. Ou às vezes após uma infecção. Isso também é bem importante de falar para todos, né? Porque criança em escola costuma ter infecções, né? Tem gripe, às vezes tem uma diarreia, né? Põe tudo na boca. Então, quando a criança passa por um processo infeccioso, o corpo está gastando toda a energia ali para combater a infecção. Então, a digestão, que é um processo também bem complexo, vai ficar em segundo plano. Então, como não vai digerir bem, o corpo também vai diminuir o sinal de fome. Então, é natural que a criança não coma quando ela está doente, para reservar as energias para combater o agente infeccioso. E aí, isso pode às vezes levar 1 semana, assim, 7 dias sem comer nada. E aí, depois disso, volta a comer. Mas às vezes, nesses processos fisiológicos normais, é que a gente se perde. Como a criança está ali 2, 3 dias sem comer, é difícil a gente pensar, não, tudo bem, está ali combatendo a infecção. Então, o que a gente faz? Às vezes, naquela angústia que coma, tu dá qualquer coisa, pensando que pelo menos ela vai comer. E aí, ela se habitua, e aí, quando passou a infecção, que seria o momento dela voltar a comer, ela já vai estar com o paladar alterado, né? Para esses alimentos não tão bons. E ali as questões. E a minha tá super gripada e não para de comer nem gripado. Ê, Lelê. Calma aí. Tá sem o áudio, Lúcia. Lúcia, tá sem o áudio. Oi. Voltou. Eu fechei, estava bem aberto nas dúvidas, e eu fechei aqui, só deixa eu abrir de novo. Aqui. Vou começar a falar dos sucos. Os sucos, né? Eles eram bem presentes. Acho que nunca foi quantidades absurdas de suco, né, Juliana? Mas eles eram bem frequentes. E eles eram adoçados com açúcar. E aí, quando eu entrei, foi a primeira coisa que eu falei para Juliana, né? Eu disse, esse suco com açúcar, não, vamos tirar o açúcar. E aí todo mundo, mas as crianças não vão tomar, se tirar o açúcar, eles não vão tomar. Eu digo, bom, então vamos fazer assim. A gente foi criando ali uns sucos com frutas mais doces, com menos doces, para tentar, né, ir ali sem causar uma mudança muito brusca. Porque agora, né, começou o ano. Então,
fica um pouco mais fácil de tu usar essas simbologias, né? Ah, mudou o ano, então mudou a alimentação. Agora, tu pegar, assim, uma turma que já está habituada, né? E aí tu mudar, é bem mais complicado, né? É bem mais... gera muito mais resistência. Então, a gente foi aos poucos. Bom, então o primeiro passo vai ser tirar o açúcar dos sucos. E, mas e aqueles fruta, limão, né? Muito azedo. Suco de limão sem açúcar ninguém toma. Eu digo, então vamos tirar o suco de limão. Mas aí tinha muito limão na escola já comprado, né? Eu digo, bom, então vamos usar esse limão com outras coisas para ir tirando o açúcar. Então, o primeiro passo foi tirar o açúcar do suco. E aí, o segundo passo era tirar o suco de vez do cardápio, né? Mas aí também causaria um impacto muito grande. Então, ainda está na listinha de tirar o suco do cardápio, mas a gente tá diminuindo, né? Então, agora as crianças tomam. Não me recordo se nesse cardápio já foi sem, acho que já foi com suco uma vez. E só num período, né? Só de manhã. E também é limitado, eles tomam muito pouquinho, porque aí com a função também de não ter açúcar, ficou mais limitado ainda, né? Não precisa limitar, porque eles não tomam mais um copo de suco, né? Eles tomam muito pouquinho. Então, por enquanto, o suco segue, mas ele vai ser tirado, né? Água de coco, desculpa, acho que foi tu que colocou, né, da água de coco. Ela vai equivaler também ao suco, né? Então, o ideal é que seja água, né? Junto com a refeição. Essa questão do suco, como eu fiquei acompanhando a Antonella, né, na adaptação, e até falei para a Ju, que eu já tinha posto a dúvida, obviamente, eu não... Primeiro que eu quase nunca dou nada durante a refeição, e se eu dou é água. E aí eu vi que é dado bem pouquinho no copinho, aí de fato ok, né? Então é menos pior, porque a quantidade de fato é pequena, porque como a minha filha, né, gosta de comer, se tu der 2 litros de suco, ela vai matar 2 litros de suco e vai comer todo o milho e depois vai querer o do coleguinha, etc e tal. E como eu via pela quantidade, também fiquei mais tranquila. Mas água de coco eu sei, né? Primeiro que é o colégio que vai ter que adquirir, que tem aquelas mais... Eu compro as mais fric lá, sem nada, que é só água de coco com ácido ascórbico lá, que talvez também não seja acessível, né? Por isso. Em termos E de de custo, fato, não água é valeria a pena. água. Exato, né? Não tem como fornecer esse tipo de coisa, eu acredito, em grande, né, num colégio. Coletivo. Então, isso também cabe à família, né, adquirir, dar para os filhos, e água, né? Água sempre, né? Uma coisa que eu acho legal é que eles sempre dão água antes, né? E isso eu acho assim um super diferencial da escola, porque tem escolas que nem lembra que a criança tem que tomar água. Quando vê a criança passa a manhã inteira ali, não toma uma gota de água, né? Então sempre é dado a água antes, e aí depois é que vem, né, um suquinho ali, só para dizer que tem um suquinho, porque tem ainda muita criança que tá ali no suco, né, que ainda tá apegada, mas a quantidade realmente, assim, ela é bem pequena. Tem limites, né, o ideal é que não passe de 180 ml por dia de suco, mas eu acredito que eles tomem muito menos que isso. E a da água de coco, como eu comentei, né, ela também ela é rica em minérios, e a criança também não tem capacidade ainda de dar conta, né, de todos aqueles minerais que tem na água de coco. Eu acho ela ótima, mas assim, ocasional, né? Então, tu dar uma água de coco todos os dias também não acho que seria, mesmo que fosse em termos de custo que fosse igual, né? Não acho que seria algo que valesse a pena. A questão ali do pão. Tá. O pão integral que a gente serve é a Dona Lourdes que faz. Porque o pão integral não era para ser assim, né? Mas infelizmente, se tu comprar um pão no supermercado integral, ele é quase nada integral. Aquela cor escura, geralmente é porque vai açúcar mascavo, né? Ou porque colocam alguma coisa ali para realçar, né? Ele é cheio também de conservante, de um monte de coisa.
às vezes tem muito mais farinha branca do que integral, né? Até os de grãos, às vezes eles colocam só por cima. Eu já comprei há muito tempo atrás, ai, pão, sei lá, 14 grãos, aí tu vai ver só por cima, né? Lá dentro é um pão molinho, super macio. É difícil, quem já fez pão integral em casa sabe que é difícil fazer um pão integral tão fofinho como aquele que a gente compra no supermercado, né? Eu digo que é puro marketing, porque é um monte de coisa ali na embalagem, mas integral mesmo não tem quase nada. Então, a dona Lourdes, ela faz umas variedades, assim, a gente intercala, né? Um pão integral, um pão com legume, um pão com algum tubérculo, é um bolo com fruta, né? Então é intercalado. Porém, na segunda, que foi ali quando tu comentou, né, do pão de trigo, né, pão francês, é porque segunda é uma questão de logística, porque ela não tem tempo hábil, né, de preparar muita coisa na segunda-feira. Então, segunda foi o dia que a gente escolheu para fazer algo mais simplificado possível, né? Então, por isso entra o pão comprado, pão pronto, porque ela não consegue fazer uma receita, assim, algo que demore na segunda. Se vocês observarem, sempre na segunda-feira tem lentilha e não feijão, pelo mesmo motivo, porque não tem o tempo de deixar de molho o grão, né? Demora muito. Então, como ela chega ali, né, depois de um fim de semana que não tem nada e tem que fazer tudo, ou a gente deixa o pão desde sexta na geladeira, até já pensei, né, de repente ela fazia e congelava, só que aí corre o risco de faltar luz, né, de mil motivos, e aí chegar na segunda também e correr o risco de não ter e eles terem que saírem atrás de algo pronto. Então, por questões assim de logística, para simplificar, né, e facilitar, segunda-feira é um pão comprado. Mas quanto ao pão francês, de fato, além de aqui em casa a gente não dá pão para minha filha de nenhum tipo, além desse pão francês, tem para frente, pelo menos do cardápio. Nós estamos falando do que passou, né? Não sei se vai tendo modificações, enfim, aquele pão de sanduíche também que é branco. Que se for para, até a minha opinião é isso, se for para ter, eu sei que os maiores não tem esse problema, né? Mas se for para ter então esse pão comprado que fosse esse sanduíche na segunda, porque a minha filha não consegue mastigar. Ela foi lá, ficou chupando e não saiu pedaço, porque eu acho ele bem chiclete. E aqui em casa a gente de fato não come ele, embora seja moda mundial, todo mundo ama o tal do pão francês, eu não gosto, nós não comemos. E eu acho bem difícil para 2 aninhos comer um pão daquele chiclete, né? Então, a opção seria, se tem toda essa logística, de trocar então para o pão branco de sanduíche, quadrado, normal, enfim. Isso Porque até o pão francês acho meio difícil de mastigar, né, para ela. Sim. Isso a Ju até pode confirmar, né? Mas pelo que a gente viu ali com os educadores, eu acho que nenhuma outra criança, não, todas as crianças conseguiam comer. Eu perguntei aqui para ela, né? Eu perguntei se era a maior, se tinha algum problema assim com as demais, se elas conseguiam comer, mas ela me passou que todas conseguem comer. Não sei se de repente, talvez por ela não ser acostumada a comer, por nunca ter comido. Eliana, eu tinha entendido agora que era da dureza do pão, do pão de trigo, não era? Então, não era por causa do pão de trigo ser durinho, assim, a casquinha, cascudinho? O pão de trigo em si, além de cascudinho e ele ser, né, chiclete, é um pão, eu para mim também não gosto de comer por causa que eu acho ele duro, né, duro de mastigar, duro de comer, tem que puxar assim, né, aquele pãozinho que foi servido para ela, até porque ou ele é bem fresquinho e aí tu come na hora que tá quente, ou depois ele fica um chiclete. Então, as duas questões, por ele ser duro e cascudinho e por ser pão branco, etc, de não oferecer pão, de oferecer outra coisa, sei lá, oferecer, enfim, esses pães, eu vi que ela faz, porque a Antonella tá ainda indo só no final do dia, né? Então, ela tá pegando esse cardápio, sendo que no dia, às vezes de manhã, tem um bolinho integral de banana e à tarde tá sendo servido o pão de sanduíche. Eu fico pensando, guarda um bolinho desse de banana para ela de tarde, né? Era o que eu Daí ia. ela acaba não alcançando, porque o cardápio
o cardápio, de fato, lendo ele inteiro, a alimentação, principalmente de meio-dia, é maravilhosa. É igual aqui em casa, eu achei lindo, né? Cheio de legumes, a Antonella ia comer tudo aquilo, mas, né, não é o nosso caso, ela ainda não está se beneficiando dessa comida boa. E aí, quando chega aquele lanchinho da tarde, que eu vi um pão de trigo, eu, putz, mas de manhã tem um bolo de banana, coisa mais linda lá, feito à mão, vamos dar o pão de trigo com manteiga. Não, né? De repente, eu acho que sempre sobra alguma coisinha, né, Ju? Como se tiver mais algum com dificuldade de mastigada, eu acredito que dê para guardar. Um O pedacinho, né? problema do sobrar sobra. O problema Se é ter olhar, bolo para todo mundo quando alguém quiser, né? Daí entra na questão do coletivo, né? agora que eu me lembrei, os outros vão estar junto olhando também. É verdade. Então é isso. Mas Liana, fica sempre essas sugestões, a gente sempre recebe, né? Que é o que a Lúcia falou no começo, você não tinha entrado, enfim, mas vai ficar gravado, depois eu vou disponibilizar, né? A gente está sempre nessa constante de evolução, dentro do possível, né? De uma comunidade tão variada, né? Essas questões, por exemplo, que a Lúcia colocou das mudanças que ela fez e tudo mais. O espaço sempre teve uma nutricionista, né? E aí cada nutricionista tem também sua visão e tudo mais. E a gente sempre muito lidou com o contraturno, né? Então, assim, foi muito engraçado. Eu dou risada com a Lúcia. As crianças do contraturno querem morrer com o cardápio, né? Desde que a Lúcia entrou, porque elas são acostumadas, por serem mais velhas, com outras alimentações, né? E é O bolo de uma... chocolate, né? Essa Não quero mais aquele bolo. questão é uma briga imensa no sentido assim de não briga, né? Mas como é difícil, porque a gente vai para os extremos, né? Que nem você, super preocupada e tudo bem, e aí a gente vai para algumas batalhas que é dificílimo, sabe? A gente tem o cardápio, tem as sugestões, tem sempre as orientações e de repente vem aquela criança com, sei lá, com um chocolatinho na bolsa, né? Ah, se não comer tem o lanchinho. Então, assim, a gente tá sempre tentando melhorar e sempre tentando atender, né, a todo mundo e conversar, né? Tanto a Lúcia vai conversar com umas 2, 3 famílias que são questões bem peculiares de alimentação, né? Então a gente está construindo isso, né, Lúcia? E sempre aberto às sugestões, né? E também isso E que a Lúcia estava falando de construção de paladar, que eu acho legal, que é isso da Antonella, eu tipo, não me preocupa, ela não vai passar fome se não comer o pãozinho, etc e tal, é do orgulho de ter feito isso até então, né, com ela. Por exemplo, ela não conhece chocolate ainda. E daí isso também não me deixa com medo de que, caso ela tenha acesso a um pão francês, ela não vai ficar, ela até, é engraçado que as preferências vão continuar, né, então foi feita uma base bem sólida, que também me deixa tranquilo, que obviamente não vai ser esse lanchinho da escola que vai estragar, ou enfim, claro, vai estragar, não, meu Deus, um pão francês não é tão vilão assim. Mas como eu vi, foi engraçado que eu recebi o cardápio e vi, e ela foi no primeiro dia, e daí depois quando eu acompanhei as quantidades, ou como que é, por exemplo, da pipoca, que depois eu queria que tu falasse também, mas que a Ju é um pacotinho desse tamanho assim, no fim dá até pena, né? Coitada, né? Mentira. Porque ela come um monte, e quando ela come, e aqui em casa é um evento para tal da pipoca, daí tu vê a quantidade, eu pensei, não, essa pipoca, daí até a minha sugestão e dúvida, enfim, já se diminuiu, porque não é, vão lá comer um monte de pipoca, ficar lá 3 horas comendo pipoca, etc. E, né? Então, é bom ter visto na prática como é essa alimentação, que essa quantidade também não vai afetar o que eu já fiz até então, né? sim, até eu ia era o próximo item aqui, que era a pipoca, né? Quando eu olhei também, eu não acho que a pipoca, eu não acho não, ela não é um alimento ruim, porque o milho é bom, né? E claro, se fosse frita com horrores de óleo, mas é bem sequinha, assim, é uma pipoquinha bem caseira, não é de micro-ondas, Deus livre, né? É uma pipoca natural. Mas ela é o último lanche. Eu me preocupei um pouquinho, assim, pela questão da mastigação. Mas aí a Juliana disse, não, Lucas, é na hora do cineminha. Na época era porque eles faziam um filminho, então é um evento, né? Então na sexta-feira, que é o último dia da semana,
Então tem aquele cineminha com pipoca, né? Eu achei bem legal, porque aí entra a questão que eu falei lá atrás da cultura. Claro, não é a cultura do país, mas é a cultura da escola, ter naquela sexta-feira um dia mais, assim, com uma coisa mais divertida, um dia diferente. E aí, claro, agora com a pandemia eles não podem mais ficar ali fechados na sala vendo o filmezinho, né? Mas segue sendo o último lanche do dia. Então, sempre eu coloco uma coisa mais reforçadinha no lanche mesmo, né? No lanche das 3. Então, eles comem ou um pão caseiro, né? Ou, sei lá, uma torradinha, um bolo, e aí depois o último lanche é a pipoca. E é bem pouquinho mesmo, é um saquinho de pipoca. E ficam, não, claro, não é que nem em casa, que tem ali a mãe do lado da criança, né? Mas como são pouquinhas crianças, é um educador ali muito atento a elas. E isso eu acho muito legal também da escola, que o perfil dos educadores é muito diferente, né? Eu acho que, claro, ali a gente quando vê as crianças brincando, né? As crianças ficam ali, parece que estão super soltas. Só que os educadores estão super presentes, assim, presença mesmo, né? Estão ali deixando a criança, mas estão atentos a ela. E geralmente a gente vê o contrário, né? Os adultos ali colados nas crianças, né? Meio que impedindo a criança de se mexer, mas com a cabeça lá no outro planeta, né? Ou conversando um com o outro e a criança ali solta. E ali eu acho o contrário, né? As crianças estão livres, mas eles estão bem de olho, estão bem atentos. Então, em relação ao risco, né, de engasgo, óbvio que eu não vou ser louca de dizer que é zero risco, porque qualquer alimento tem risco, né? Até falei para a Juliana, assim, da lista dos, dos maiores causadores de engasgo, né? Tirando as balas, né, e esses outros alimentos, mas a pipoca, acho que ela vem lá em quinto, por aí. Antes disso, tem algumas frutas, e aí a pior de todas é a maçã, é a que mais causa engasgo. Depois vem a carne, né? A carne também é bem assim campeã de engasgar por conta da mastigação. E a pipoca vem lá para trás, né? Só que, claro, chama mais atenção os casos de pipoca, mas ela não é assim a grande vilã. Lógico que tem alguns cuidados, precisa ter alguém junto, né? Alguém atento O meu ali pediatra controlando. mesmo, que ele é o louco do engasgo, que ele trabalha no regente do hospital infantil, ele falou proibido até os 7 anos, porque tu nunca viu uma criança vir com um fiapinho daquele no pulmão e tu não sabe o que causa, e daí tu fica assim, meu Deus, né? Eu já dou pipoca para ela faz tempo, tá? E, Não, a inclusive, o meu recomendação filho, não é uma proibição, né? Mas é recomendado que aguarde os 4 anos, mas não é uma proibição, 4 é anos, é. recomendação. Inclusive, meu filho, que tem 10 meses, já come pipoca. Eu vou lá, mordo assim, dou uns pedacinhos branquinhos para ele, quando a gente tá comendo todo mundo junto, ele fica lá. Eu falo, é o segundo filho, né? Com 10 meses já está comendo pipoca, mas claro, fico lá dando uns pedacinhos para ele. Mas ele sempre me apavorou muito, não deixa comer castanha. Ela ama castanha do Pará, ama essas castanhas, não sei o que, ele proibiu tudo de comer, e deu, ai meu Deus, daí a Nossa, que escola exagero. sozinho com a tal da pipoca, daí eu já fiquei bem louca já. Não, eu acho, é claro, né, que eu não tô, né, contradizendo ele nem nada, mas eu acho que a gente tem que analisar o contexto, assim, né? É sei lá, uma festinha de aniversário, por exemplo. Eu já acho bem pior, porque estão as crianças lá comendo e pulando, né? E aí o risco de tu pular, a pipoca voltar e tu aspirar é gigantesco. Agora, as crianças sentadinhas, comendo, né? Com poucas crianças, onde tem um educador ali tomando conta de poucas, né? Não é um educador tomando conta de 15, eu já não vejo, assim, como algo que seja, assim, um grande risco, né? Como eu falei, tem risco até com leite, né? A criança alimentada com leite, seja materno, seja fórmula, é o que mais causa engasgo. Então, a gente tem o risco sempre, né? Mas acredito, assim, que pelo contexto ali da escola não seja algo, assim, a ponto da gente proibir, né? Tirar. Ju, acho que é bacana falar sobre essa questão de estar sentado, né? Uma coisa que sempre para mim, o momento da refeição é um momento muito importante, sempre foi. Seja um lanchinho rápido, né? Que é o final da tarde, seja o almoço, né?
Eu tenho, e acho que é uma herança da minha infância, né? A gente sempre estar sentado com o pai, com a mãe e ter aquela refeição calma e tranquila. E hoje em dia a gente perdeu isso nessa sociedade moderna. A gente engole. Eu sou um ser humano que às vezes senta ali 5 minutos, come e segue, né? Que é horrível. Vejo as consequências disso no meu próprio corpo. Eu não tenho mais noção nenhuma de saciedade, de nada, né? Que é uma coisa que a Lúcia sempre fala sobre isso, né? O natural, né? O instintivo do corpo humano, né? Mas a gente sempre teve isso de se sentar, se acalmar, né? A criança tem todo um processo aqui no nosso mundo, então ela é chamada para o lanche. Os menores mesmo, né, sentam antes de lavar a mãozinha, para depois, né, faz uma respiração, e aí depois sentam. Então a gente sempre tenta, nessa hora do lanche, a gente insiste muito que as conversas sejam mais amenas, né? Ah, não, claro que pode rir, pode conversar, mas sem os gritos, sem a euforia do brincar, né? Que eles entendam esses momentos, né? Não, o momento da refeição é o momento de mastigar, de prestar atenção no que a gente está comendo, de cheirar a comida. Depois do almoço, por exemplo, eles vão sempre descansar um pouquinho, né? Para realmente ser uma refeição que tenha, né, o prazer da conversa, o prazer de eles estarem sentados entre os pares, o prazer de experimentar, ou de não querer experimentar de jeito nenhum, mas está ali sendo oferecido, né? Então, a gente sempre teve esse cuidado. E aí a pipoca também sempre entrou nessa calma, né? Os que não participavam no cineminha, os picurruchos, sentam geralmente na varanda, né? Então, sempre tem o momento da pausa. Vamos pausar para comer, né? Vamos pausar para lavar a mão e comer, né? São etapas. E outra coisa que acho que é bacana falar, assim, já que vai ficar um vídeo, já registra para todo mundo, né? Os nossos treinamentos do que a gente faz com o Corpo de Bombeiro. Eu até esse ano passado eu ia fazer, que mudou boa parte da equipe, daí veio a pandemia, esse ano eles não estão fazendo ainda ao vivo, mas é um treinamento de primeiros socorros, que vem um sargento que tem uma experiência de 20 e poucos anos no SAMU, e ele só tira as nossas dúvidas, e é claro que uma das dúvidas é justamente o afogamento, né, o engasgar, né, e ele vai explicando as etapas, né, para cada idade, o que tem que ser feito, como é que vira, como é que não vira, até sozinho, né? E se eu estou sozinho em casa, o que eu faço? Se joga dentro numa cadeira para fazer aquele, né, aquele sistema. Então a gente a gente tá sempre tentando, né, fazer fazer algo um pouquinho melhor, né, a cada passo, a cada vez, assim. Então, por isso que é bacana essas conversas, né, Lúcia, com família, com os educadores, que é sempre uma riqueza, né, de trocas. E aí, só para ali do chat, a Deise perguntou, só para a gente não esquecer, alguma sugestão para comer mais folhas. Sim, Deise. Olha, que idade que tem a criança? A Bibi tem 1 ano e 10 meses. 1 aninho? Assim, ó, uma coisa que eu esqueci de falar é que, acho que foi para a Juliana que eu falei, ela se apavorou, que nos primeiros 2 anos, mas assim, o auge, primeiro 1 ano e meio da criança, é onde ela vai aceitar melhor tudo novo. Então, tudo que a gente quer que a criança coma, a gente tem que dar nesse 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Depois disso, começa a neofobia alimentar, que chama, né? Que é isso, tudo aquilo que ela nunca comeu, ela não vai querer provar. Sim, a gente tenta dar sempre, mas as folhas, assim, tipo, legumes, ela come legal, brócolizinho, abobrinha, ela come com a mão, ela come berinjela. Agora, o alface, a rúcula, ali não vai, entendeu? Então, ela é uma dos verdinhos, então. Aquela coisa do alface, da rúcula, a gente sempre come, eu como sempre, né? Costumo a gente ter na alimentação, mas isso aí ela encosta na boca e só faz assim, né? Não quer. Ela tá na idade ainda que teoricamente tá fácil de aceitar. Mas também tem a questão assim da preferência de cada um, né? Sim. Às vezes, por exemplo, às vezes é o sabor, às vezes é a textura e às vezes é a cor. É bem raro a cor, mas às vezes acontece.
É eu acho que sensorial. eu acho que a cor não é porque ela come espinafre na sopa. Boto bastante espinafre nas sopinhas, quando eu faço com os Ai, legumes tá. picados e tal. Eu acho que não é o problema, eu acho que realmente é a questão A do gosto da textura, folha, só deve pode ser a ser. textura. Ou Porque o textura. espinafre, ele se desmancha, é uma folha bem diferente. É. Já a couve, a alface, a gente chama de folhas plásticas, porque é aquilo que tu mastiga, mastiga, mastiga e meio que não se desmancha. Tu vai quebrando, né? Mas Sim. ela segue daquele mesmo jeito ali na boca. O que costuma fazer a criança aceitar, pelo menos, né, ter contato, é a gente picar e colocar em algum bolinho. Uhum. E é só sabor. Se é sabor, tu pode disfarçar e misturar. Uhum. Porque aí, só que daí, além de tu disfarçar, tu vai seguir colocando a folha normal, do jeito que tu costuma preparar. Porque daí ela vai seguir recusando aquela folha que ela tá vendo que quer, mas a língua, né, as papilas vão ir se acostumando com aquele sabor. Então, pode ser que conforme o tempo ela vá aceitando provar ou pôr na boca, porque já é um sabor que ela reconhece mesmo sem saber que ela come. O que não é legal é a gente esconder sempre, né? Sempre fazer escondido e a criança não ver. Mas a gente esconder, mas seguir mostrando no prato é uma forma legal, porque a gente está fazendo ela se acostumar com o gosto, mas segue mostrando ali para ela que tem um alimento. Conforme for ficando um pouquinho maiorzinha, não, ela tem 1 ano e 1 ano e 10. 1 ano e 10. Ah, não, então dá. Com 1 ano e 10, tu pode pedir para ela rasgar a alface, não para comer, mas para ela ter contato com a alface. Então, por exemplo, assim, na hora que tu for fazer, tu dá para ela lavar, óbvio que não vai lavar direito, mas é só para ter ali o lúdico, né, dela ter contato com aquilo que ela não come. Então, ela pode rasgar, a criança adora brincar na água, né? Então, diz assim, filha, lava a alface aqui para ajudar a mãe, né? Vamos rasgar a alface para fazer a salada. Mesmo que ela não queira comer, não vai ter a expectativa ainda dela comer, mas é uma forma de ir se aproximando da comida e, quem sabe, comer. Mas essas duas estratégias, assim, de disfarçar e manter no prato e fazer a criança ter contato manual com aquilo que ela não aceita pôr na boca, o que ela põe em cospe, é o que mais costuma dar certo, assim, para fazer a criança. Eu percebo que a Antonella, eu que também fiz uma introdução boa, essas folhas ela não come, sempre tem, tipo, no prato eu como, bem que a gente falou, a gente é bem adepto a comer essas folhas, só que eu pico bem pequenininho, assim, coloco, tipo, na colher do feijão, com arroz, assim, misturado, ela come. Eu penso que é tipo, porque é difícil de comer, porque cola, né, no céu da boca. Eu acho que ela não come pela dificuldade de mastigação e que aquilo não dilui, não mistura com nada. Ela E joga ela deixa do fora, lado, assim. mas se tiver misturadinho, Sabe? eu acho que é difícil, assim como o tal do pão francês, mentira, a folhinha dessas coisas verdes aí, eu acho que é a questão, para mim, o que eu percebo dela é essa questão de mastigação, assim, que é um alimento, se não está misturado com um purê, com uma coisa que vai entrar para dentro, é bem difícil deles comerem, pelo menos. Mas essa percepção que tu falou de misturar e deixar presente no prato, eu não faço. Vou começar a fazer para que ela saiba que é aquilo inteiro que é o que ela está comendo. Porque às vezes a gente só disfarça. E aí a criança nem sonha que comeu. E aí vai ficando maior e segue achando que ela não come. Aí isso é super prejudicial. Mas disfarçar e ao mesmo tempo ter ali no prato costuma ajudar bastante. Aqui eu vejo, quando eu acompanho... Vou tentar. Quando eu acompanho ali os almoços, né, que daí sempre é montado o pratinho com tudo um pouquinho, então eu vejo assim, os picurruchinhos, né, os de dois, ou assim, ou eles pegam com a mão e vão comer, ou eles pegam com a mão e vão jogar fora do prato, mas pelo menos eles estão pegando com a mão, né, estão ali, né, em contato com o negócio, então é bem engraçado, é sempre assim, ou pega a folhinha, aquela folhinha picadinha, né, da alface com a mão e põe para a boca e come, ou jogam fora de vez, mas tá ali, tá no pratinho. Não, é bem importante eles seguirem tendo contato, mesmo que recusem. Mas aí entra o que a gente já falou aqui e também falou com os educadores na reunião, né? De não forçar. Porque se a criança entende que ela tem liberdade de não comer, ela aceita que ao menos fique ali no prato.
Eu acredito que todo mundo conheça alguém que não pode nem ter no prato determinado alimento, né? Não pode nem encostar um alimento ali no outro, porque a pessoa não tem um pânico com aquilo. E muitas vezes vem lá da infância de ser forçada a comer, né? Tem que comer, não, mas não só vai brincar se comer a couve. E aí, pô, que lembrança que tu vai ter da couve, né? A pior possível. Trauma, né? É um Trauma. trauma. E até na reunião com os educadores foi bem legal, porque eu comentei isso, né, das memórias que a gente cria com a alimentação. Também, daí cada um falou um pouquinho da sua memória, né, e a gente escutou coisas desse tipo. Ah, não consigo mais ver tal situação porque me faziam comer nessa mesma situação. Então, hoje, mesmo eu adulto, né, quando eu olho para aquilo ali, na mesma hora eu volto lá para os meus, sei lá... É o meu caso com o agrião, assim, ó, eu como tudo que é folha. Me dá chicória, qualquer coisa, selga, qualquer coisa. Agora, agrião, acho que eu me entupi tanto por causa de bronquite que eu não posso nem ver encostar na comida. Não vai, não vai. Agrião, para mim, é o único que eu não como. De jeito nenhum. A gente faz essas associações. Por isso que a alimentação, como a Juliana falou, né, tem que ser um momento ali tranquilo, calmo, bom, agradável, prazeroso, e não um momento ruim que estão te obrigando, né, que estão te forçando. Não tem como a gente formar uma memória boa com uma situação horrível, né? E ali, por fim, falava também do açúcar, né? Do picolé, do sorvete. Isso tudo é sem açúcar, é só fruta mesmo. É sorvete no modo de encantar as crianças, né? Oba, tem sorvete. No sorvete. Hoje tem sorvete, hoje tem picolé. Uhul! Eles já comem com outros prazeres, né? Com outros olhares. Não é nada mais do que uma banana. Mas a Antonella, se tu falar que é sorvete e picolé, de fato, ela come porque eu faço, né? Mato morango com banana, sempre fiz aqui em casa. E tanto que da última não, acho que foi a única vez que ela comeu, que teve ali, porque também faz tão pouco tempo, né? 2 semanas, e agora na terceira ela já não tá indo, tadinha, que tá gripada. Ela comeu 5 picolézinhos que tinha lá no negócio, né? Eu acho que disseram, para de comer, né? Mas ela adorou, adorou. Então é tudo sem açúcar, assim, é uma maneira de refrescar, porque agora, né, tá super calor, tem tardes que, meu Deus, né, ninguém aguenta comer nada, então uma fruta ali mais geladinha é uma forma de agradar, né, e de refrescar. Mas é só fruta, geralmente é uma fruta mais calórica que a doce, né, ou uma banana, ou manga, acaba até ficando um pouquinho repetitiva a base, porque são as frutas mais docinhas, né. E aí, às vezes, tem alguma outra mais azedinha ali junto para disfarçar. O iogurte também é iogurte natural, batido com alguma fruta, então também não vai açúcar, não vai nada. Não sei se faltou. Bolo de chocolate, quando aparece ali bolo de cacau, é cacau mesmo, né? E acho que hoje, eu até estava olhando as receitas, assim, devem ter 2 bolos no máximo que vai açúcar. A maioria, e mesmo assim é bem pouquinho. Eu pego as receitas, geralmente eu pego uma receita, testo, e desde sempre, assim, às vezes tem 2 xícaras de açúcar, e eu, meu Deus, dá para fazer com meia xícara. Os bolos sempre são muito doces, né? E não tem necessidade, tu põe ali meia xícara e fica a mesma coisa, não muda, não altera. E às vezes algumas realmente precisa, se não tem banana ou maçã, acaba tendo que ir um pouco, porque senão fica muito seco. O açúcar também tem essa função de deixar mais úmido, né? Mais molhadinho, então fica muito esfarelenta. Se não, já tem pouco óleo na receita, né? Ovo também, até para não entupir as crianças de ovo. Geralmente eu coloco 1, no máximo 2 ovos para a receita inteira. Então já é pouco ovo, né? Farinha integral de trigo ou de aveia. A maioria delas sem açúcar ou com muito pouco açúcar, né? Então, se a gente tira muita coisa, não consegue fazer a receita. Mas a maioria, sim, é adoçado com fruta mesmo. E do que eu anotei aqui, eram esses, né? Não sei se faltou alguma coisa, Liana, daquele meio. Não, né? Que eu lembro era isso, eu acho ótimo.
até voltando à questão de que eu entendo que esse negócio do bolo tem um pouco de açúcar também, não vai morrer, ela come, né? De vez em quando eu faço aqui em casa também, coloco açúcar e pouco e tudo mais. E a questão é que estamos num colégio, temos uma variedade de pessoas e tem que agradar todo mundo, tem que ser uma receita que não vai fora, que, né, todo mundo se alimente, fique feliz e coma. Isso eu entendo super. E é bem legal conversar e ter participado da adaptação. Eu acho que também desmistifica, porque mãe de primeira viagem, quer dizer, já estou na segunda, mas de primeira viagem de colégio, e com essa proposta que o nosso mundo tem, que também é rara, e ter esse feedback da comida e essa preocupação, é tudo de bom. Eu acho também, assim, que, em primeiro lugar, a abertura. Mesmo que fosse uma escola que nem olhasse para alimentação, mas só de escutar é tão difícil, né? Acho que a gente vive num mundo que a gente só quer falar. Ou quer escrever, opinar em rede social, né? Ou falar, ou isso, ou aquilo, a gente só quer falar, 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 falar. Mas poucas vezes a gente se dispõe a escutar. Em se tratando de um ambiente, assim, né? Uma escola, uma outra instituição qualquer, é mais difícil ainda a gente conseguir falar. Em segundo lugar, geralmente quem dá a voz à questão que está incomodando a criança, a família, é a mãe. E aí, então já vem aquela fama, né? Eu sei porque eu também sou mãe, então eu sei que mãe às vezes é vista como chata. E se é uma preocupação com a alimentação, é vista como mais chata ainda. Então, acho que, né, o fato da Juliana abrir a Juliana abrir esse espaço, né, e não ver a família como uma família chata, também já é algo assim muito raro, infelizmente. É muito raro, porque o correto seria isso, né? O que a gente está fazendo aqui, essa interação, porque a escola não é a escola sozinha, né? A escola é a escola, a direção, as crianças, os funcionários, as famílias, né? Deveria ser uma coisa unida, né? E não um cabo de guerra, um para um lado e o outro para o outro. Então, eu acho, nossa, que a escola, nesse ponto, assim, fica de parabéns, porque é muito difícil, né, dar essa abertura. Não sei se Tá. mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa. Só para a gente Tá rir tudo um certo. pouco. Para a gente rir um pouco. Teve uma mãe uma vez lá atrás, isso já deve fazer uns 4, 5 anos, que ela brigou comigo porque o filho dela só podia tomar suco de caixinha. Então, não, o suco natural ele não toma, vocês não entram. Não, ele vai tomar o suco de caixinha, eu vou trazer e ponto final. A mãe não pode. Não sei. Enfim, então assim, é um mundo lidar, né, com tantas culturas, assim, enfim. Mas é muito bacana. E é muito legal, agora vocês receberam pelas agendinhas, né, o projeto do Fundamental, né? E eles estão falando que é cupcake de cacau. E eu não vi a receita, mas tenho quase certeza que não é o cacau, né? Chocolate. Eu deixei, porque a Lúcia voltando para a fala da Lúcia, lá do começo, né? Que a proposta, quando eu convidei a Lúcia para ser a nutricionista do nosso mundo, é ser além da nutricionista, né? É ter esses momentos com família, ter um momento com específicos, né? Com os educadores e com as crianças também, né? Da Lúcia vir fazer oficina, né? Então, a primeira turminha que ela vai participar vai ser do Fundamental. Então, a gente já está vendo receitas para eles verem reações químicas, né? Eles entenderem por que essas cores das frutas, por que é importante. Então, eles começaram esse projeto olhando o cardápio da Lúcia e vendo, né, por que todo dia tinha feijão, ou um grão, porque sempre tem uma proteína e tudo mais. Então, eles escolheram esse cupcake. E aí, depois, a ideia é justamente pegar essa receita do cupcake e eles entenderem o que é a receita da Lúcia, que a Lúcia vai trazer, que não tem um açúcar, que é diferente, e entrar nessa problematização com eles, né? Eles verem o que esse saudável, não tão saudável, eles querem colocar granulado em cima do cupcake, ponto final, porque para eles é decoração. Então, vamos colocar, né? E eles vão justamente comprar vão vender o cupcake para vocês, para eles juntarem dinheiros, como diz a Angelina no vídeo, para ir comprar fruta, né? Para ir comprar fruta. Daí agora eles estão empolgadíssimos porque encomendaram, já deu 100 cupcakes. Então, eles já estão fazendo a conta que eles vão ganhar uns R$200, né? Então, o que eles vão comprar? E uma das coisas mais bonitas, para vocês verem como criança é uma coisa fantástica, eles estão preocupados
com as crianças que as mães não têm condições de comprar um cupcake. O que eles vão fazer? Como é que Ah. eles podem dar? Então, é muito gostoso, assim. Então, são vários, né, que eu acho que é justamente, assim, a educação, né, a alimentação, então, tudo faz parte da educação, né? Tanto os exemplos negativos de uma alimentação, os exemplos ótimos, né? Então, é tudo um grande debate, né? Uma grande proposta de educação maior, assim. Então, se vocês encomendaram o cupcake, vocês receberam o cupcake de não sei qual é o ingrediente, que eles foram ver o estoque, né? Para calcular, eles foram ver o estoque. Então, assim, eles queriam vender a R$15, daí, de repente, eles viram que era 85 centavos o cupcake. E aí eu comecei no debate filosófico, né? Mas como vocês vão, né? Tem uma coisa que é o custo, outra coisa que é o lucro, né? Enfim, e aí eles decidiram R$2. Eu não imaginei que eles iam fazer tão barato assim, né? E aí R$2 vai ser super justo, assim. Então agora eles estão pensando como é que eles podem ajudar os que não puderam comprar. E aí vocês vão receber o cupcake, talvez com um granuladinho, tá, gente? Vai faz parte. E aí semana que vem você faz a receita, a outra receita, né? E acho que é isso, essa parceria, né? Essa parceria na educação, essa parceria em todos os momentos, né? Que é que eu falo para todas as famílias aqui sempre, né? A gente tem que ser uma extensão, né? Do mesmo lugar. É óbvio que nunca vamos concordar 100% em tudo, mas uma grande parte das nossas falas, dos nossos valores, né? Precisam ser iguais. A criança está nesse ambiente que ela só troca de paredes, né? Vai para casa, vem para a escola e tá tudo bem. Ela é amada, ela é respeitada, né? E ela tá sempre recebendo as coisas muito parecidas. E aí a gente tem uma criança equilibrada dentro de um processo, né? De confiança, de carinho, de educação, de amor. Então, essa é sempre a proposta, assim. E acho que é isso, né? Agradeço Obrigada, Mai. As participações de vocês, a gente deixou gravado, então vocês vão aparecer, tá? Depois vocês vão qualquer coisa, não me autoriza, vocês me avisem, tá? Porque eu acho que é importante, a gente sabe que esses horários de reuniões de noite é complicado, né? Para as rotinas, mas também não há outros horários para a gente parar e fazer. Então, agradeço. A Lúcia, né? Lúcia, fala o teu Instagram. A Lúcia tem um conteúdo maravilhoso no Instagram dela. Eu acho que eu já compartilhei lá no nosso grupo do Telegram e tudo mais, mas já fala aí de novo, Lúcia. E sempre marco ela nas postagens, né? Sobre essas questões, assim, da escola. Mas é bacana, porque, né? Tem muita coisa lá, muita informação. E é isso, eu agradeço. Lúcia, encerra aí você. Passa seu endereço do Instagram, para o pessoal ver mais coisa lá. E fica aí. Fica essa abertura, vocês vão acompanhar. Esse ano vamos conseguir fazer, que não vai fechar as escolas, né? Então a gente vai conseguir fazer um monte de coisa. Tomara Deus, né? Tomara Deus. Vai. Já falei que eu vou fazer protesto, que a gente protesta. Vai todo mundo protestar. Tem que fechar todo o resto, né? Para as escolas conseguirem se manter, não tem cabimento, bar aberto e festas, né? E as crianças trancadas em casa. Deu, né? Deu, né? Já deu, né? Deu tempo, né? Bom, então, meu Instagram é Lúcia Facini Nutri. Ali tem conteúdo sobre gestação, que é a minha área de trabalho, né? Gestação, amamentação, introdução alimentar e infância. Minha paixão, assim, é os primeiros anos ali, os primeiros 3 anos é o que eu acho, assim, transformador, porque tem os primeiros 1000 dias, né, que é da gestação, até os 2 aninhos ali, que é a fase ouro, onde a gente consegue fazer, assim, ou um trabalho muito bom ou muito ruim, então é onde a gente tem que depositar, assim, todas as nossas fichas, né, em tudo, né, em carinho, em amor, em alimentação e tudo. Depois daí, aí já começa a gente equilibrar pratos, né? Porque a criança começa a ter contato com outras crianças com um olhar diferente, né? Ela consegue ver que ela come fruta, mas aquele ali come salgadinho, aquele outro come bolachinha recheada. Então aí começa uma fase bem desafiadora para a família. E então ali no meu Instagram tem um pouquinho de cada coisa, assim. E por fim agradeço vocês. Agradeço as famílias, né, que
que estão também concordando ou não com a alimentação, mas também não estão causando problema, né, Ju? Não estão interferindo, assim, não estão atrapalhando isso, né, essa mudança da escola. E assim, acho que a gente fica com a consciência tranquila, né, que dentro das possibilidades, dentro do ambiente coletivo, está sendo feito o melhor. Então, claro que nunca vai ser 100% que a gente gostaria que fosse, mas como eu disse, né, às vezes nem na nossa casa imagina num ambiente assim, né, coletivo. E também não é, acho que a escola, embora a alimentação seja super importante, a gente também tem que entender que não é assim o objetivo central da escola, né? A alimentação ela também é parte, mas não vai ser 100% ali em cima da alimentação. Então, eu acho que a escola, né, o nosso mundo, ele faz, assim, algo muito... Ai, caiu aqui a minha agenda. Faz algo, assim, muito diferente, né? Porque é toda uma preocupação em incluir os alimentos, né? Incluir essa educação nutricional nas atividades, que é algo bem raro, né? Quando a Juliana me falou desse projeto, mesmo que seja só essa receita com os granulados, a riqueza que isso traz, né? Da criança entender a alimentação, olhar o cardápio, né? Ler o que ela come, ler o que significa, né? Cada alimento ali, o porquê de ter aquilo ali, já é uma experiência, assim, super rica. Né, que é a integração. A gente não está ali só para estudar, a gente não vive, né, só para aprender coisas, a gente também se alimenta, a gente alimenta o nosso cérebro, alimenta o nosso corpo, se alimenta de cores, do ambiente, de tudo, né? Então, acho que é um trabalho, assim, bem inovador que a escola está se abrindo a fazer. E como a gente falou, está começando, né? A gente teve tão pouquinho tempo, espero que realmente sigam as escolas abertas para a gente continuar. E então é isso, agradeço bastante vocês, agradeço a Juliana por abrir esse espaço e fico à disposição. Agradeço também e acho que é isso, né? Qualquer dúvida, sempre mandem, sempre, como eu falo, o cardápio sempre é enviado, né? A Lúcia mandando na última semana do mês, para o mês subsequente, então qualquer dúvida, qualquer coisa, né? E aí acho que vou encerrar, agora eu encerro, que eu falo pra caramba, né? Mas outra história, porque eu acho assim, eu sou, claro que vocês sabem, eu sou apaixonada por infâncias e por crianças, né? E aí tem um caso específico esse ano de uma menina que não come nada sólido. Ela não come sólido, né? Então a gente está... insiro sim. A gente está participando com a família. Amanhã a terapeuta ocupacional vem, ela tem 4 anos, então ela traz... Esse ano ela começou a comer uma bolachinha, aquele vezinho antigo, né, que a gente comia quando era criança, e uma bolacha água e sal. E as outras crianças vêm, automaticamente elas querem a bolacha, né? E o vezinho e tudo mais. E a gente explica que a Alice, né? A Alice ela não come que nem a gente, ela está aprendendo a comer e tudo mais. E automaticamente todos eles entendem e param de pedir a bolacha. Isso é muito interessante, né? Porque a gente acha que a criança, não, eu quero. A gente parte desse, né? Porque muitas vezes a gente está acostumada com essa reação, né? Quero a bolacha e ponto final. E aí a gente explica a situação, a Alicinha quando quer oferece, mas todo mundo entende, não, que é aquele momentinho dela, que é o que ela come, e eles vão comer o cardápio do nosso mundo. Então, assim, criança em comunidade, gente, ela age de uma forma muito linda, que às vezes vocês não têm esses, né, vocês não conseguem ver nesse sentido dessas reações, porque elas vão, provavelmente com vocês podem reagir diferente, né? Mas como em comunidade, tudo é diferente. Que é onde a gente defende, né, esse espaço da criança dentro de uma escola, né, esse segundo grupo social dela, como é importante, porque isso seria uma riqueza imensa, né, uma coisa tão simples, delas entenderem que aquela criança não come, ela não consegue comer, e tudo bem ela comer a bolachinha, e eles vão comer o que é o cardápio, né, do nosso mundo, mesmo que às vezes seja um verdinho que eles não gostam, né. Então é isso. Eu presenciei isso num dos dias ali, e inclusive ela estava sentadinha ali com a turminha da Antonella, os menorzinhos ali nas cadeiras, e inclusive fiquei prestando atenção na Antonella, porque, né, de fato, sempre alguém tá com um negócio e quer, e eu falo, não, tu não vai comer e tal, e a reação das crianças, assim, tipo, a professora falou, não precisou ficar insistindo, ela só disse que era, e todo mundo parou e continuou comendo o seu, assim, como se nada... Foi impressionante, inclusive, na verdade.
Nossa, chega a emocionar, né? Que bonito. É muito legal. E aí, mas pode deixar, Maíra, a gente coloca assim os horários, é verdade, né? Os horáriozinhos do lanche, mas de manhã às 9, 11h30 começa o almoço, às 3 o lanchinho da tarde, 5h30 o reforço da escola, e para quem é do contraturno é mais às 6. Mas sempre, né, como a gente fala, não é rigorosamente, tá, gente? Às vezes as crianças estão lá brincando, entretida, e a gente deixa mais uns 10, 15 minutos numa atividade e tudo mais. Então, mas é mais ou menos isso, né? Esses horários, né? Hoje, só para lembrar que a gente não comentou, das frutas, que não aparecem no cardápio, mas tem frutas 2 vezes ao dia. Então, além daquilo que tem no cardápio, né, é oferecido fruta picadinha para as crianças sempre antes do lanche. O da tarde é sempre assim, o acalmar, o lavar a mão, a aguinha, a frutinha. Depois é oferecido o prato principal, né? O cardápio principal e o suquinho por último. Então a gente sempre segue essa sequência, assim, a frutinha sempre tá ali. Aí quando você perguntou das frutas, eu falei, a gente tirou a observação que sempre é servido fruta. Se durante o dia a criança tem alguma fomezinha extra, elas também são orientadas a pedir alguma frutinha, né? Para a gente sempre é servido ali, que às vezes vem uma fome inesperada no meio do dia, ou no final do dia, principalmente, né? Então, daí sempre tem uma frutinha sempre à vontade, e frutas da estação. A gente também tenta variar as frutas, mas muito é a banana e a maçã, que eles mais comem, né? Então, mas a gente sempre oferece, né? Também tenta oferecer essa variedade de frutas, assim. É isso. Certo? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E depois eu vou disponibilizar então a gravação lá. E obrigada, Lúcia, mais uma vez, e as famílias. Um beijo imenso. Até amanhã para quem se vê amanhã. Até mais, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.